Fala galera, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui e a gente está indo para a nossa 106ª aula semanal. São 106 semanas, 106 aulas de conteúdo técnico, conteúdo nos diversos níveis, né? Desde o bem iniciante, desde o bem beabá até o intermediário e até o conteúdo de nível mais avançado. E por falar em conteúdo de nível mais avançado, o tema da aula de hoje é um conteúdo mais avançado. É um conteúdo que, como eu coloquei no título desse vídeo, é para quem está querendo passar para outro jogo, o jogo de gente grande, o jogo dos grandes clientes. Então, o tema da aula de hoje é qualidade de energia elétrica. Esse é um assunto que interessa, obviamente, interessa a todo consumidor, né, a todo mundo, mas que ele é mais relevante, mais significativo e ele acaba tendo um impacto maior e é mais buscado realmente por grandes clientes, por grandes consumidores. E nesse sentido, então, eu preparei um material aqui onde eu trago os conceitos, os principais conceitos de qualidade, né, na entrega de produto e serviço de energia elétrica e muito baseado no que diz o Prodist. Então a gente vai trazer, né, a resolução normativa, vai trazer a documentação, vai dar uma traduzida, né, uma interpretada, eu vou fazer comentários e vou trazer realmente o que mais importa e o que a gente precisa mais prestar atenção dentro de todos esses conceitos aí. Beleza? Me acompanha aqui então no meu computador, vamos lá? Então a gente vai falar, como eu disse, sobre qualidade do fornecimento de energia elétrica. Esse tema, ele é trazido, né, ele é abordado aí de forma bem profunda num documento chamado Prodist, que fala sobre regras e procedimentos do sistema de distribuição. Mais especificamente, no módulo 8, né, que trata da qualidade de energia elétrica. Então, tem um link aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo também, onde você vai para o documento da ANEEL, né? No site da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, você tem toda a explicação sobre o Prodist. E aqui ele traz o Prodist dividido em módulos, né? Então a gente tem módulo 1 até o módulo 11, onde cada um fala de um tema específico, e hoje a gente vai falar do módulo 8, que trata de qualidade do fornecimento da energia elétrica. Então você tem aí esse documento, né, que ele é trazido em cerca de 70 páginas, 69, 70 páginas. E a gente não vai, obviamente, passar por ele aqui no documento. Eu tenho ele bem mais mastigado aqui, já bem mais resumido e traduzido aqui no meu mapa mental. Então vamos lá. Então, depois que a gente identificou aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que é, né, qualidade de energia elétrica. Ela pode ser dividida e a própria nomenclatura que traz no documento, no Prodist, como qualidade de produto, energia elétrica, e qualidade de serviço. Então tem uma separação, uma diferenciação. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Então, começando por qualidade de produto, né? Qualidade do produto, ele trata de aspectos como terminologia, né, a nomenclatura, o que é cada uma das grandezas elétricas, caracterização dos fenômenos. A gente fala sobre valores de referência, então fala sobre o que é uma tensão elétrica, o que é uma corrente elétrica, o que é um fenômeno que caracteriza um afundamento de tensão, o que é um afundamento da amplitude da tensão, o que é uma poluição harmônica. Então todos esses conceitos estão relacionados à qualidade de produto, né? E ele estabelece também os valores de referência. Então você tem uma tensão nominal que deve ser entregue pela distribuidora, pela concessionária distribuidora, uma tensão nominal, e ele te fala que você pode receber um pouco a mais e um pouco a menos, e estabelece esses valores, valor de sobretensão, valor de subtensão, estabelece isso como valores, essa faixa de valores normais, valores precários e valores críticos. Então a gente vai falar sobre cada um deles aqui. Com relação a serviço, né, o que o Prodist chama de serviço, ele
associa com continuidade do fornecimento da energia elétrica. Então, estabelece os procedimentos relativos aos indicadores de continuidade. O que é continuidade? É quantas vezes faltou energia elétrica durante o ano. Se faltou energia elétrica durante o ano, quanto tempo ficou interrompido o fornecimento? Então, tem aqui a questão do tempo de atendimento também, né? A qualidade do serviço tem a ver com teve a atuação aqui de abriu uma chave fusível na minha rua e quanto tempo depois, né, que a equipe de manutenção foi lá para substituir aquele fusível lá e restabelecer a ligação. Então, nesse quesito de qualidade de serviço, dentro do módulo 8 da qualidade dos serviços de energia elétrica, está os indicadores de tempo. Como que você calcula esses indicadores de DEC, FEC, que são os indicadores relacionados a serviço. E também fala sobre a metodologia de monitoramento, né? Os tipos de medição, que podem ser medição manual, para averiguação se a energia elétrica está dentro dos parâmetros aceitáveis. Pode ser uma medição automática, né? Dependendo do tipo de medidor de energia elétrica que o cliente tem. E ele pode, né, gerar uma memória de massa e você pode consultar isso daí ou, né, ter que deslocar um técnico ao local lá para fazer essa medição manualmente. Então, a metodologia de monitoramento também é definida aí no nosso Prodist. Então, a gente diferenciou aí o que é qualidade de produto, o que é qualidade de serviço. Falando um pouquinho mais sobre medição, né? Medição é uma ferramenta muito importante, porque como é que você vai determinar se o produto que está sendo entregue e o produto basicamente, né, que a concessionária te entrega é uma tensão elétrica. Então, como é que ela vai avaliar se aquela tensão está dentro de critérios de qualidade, parâmetros de qualidade? Então, para a gente conseguir definir isso aí, é preciso que haja uma medição, né? Mas, além dessa questão da verificação, né, da supervisão da qualidade do fornecimento, eu também tenho, como um dos objetivos da medição, próprios procedimentos operacionais internos da concessionária, que é a questão de você ter algum tipo de controle de tensão nas subestações, alimentadores de redes secundárias, ou seja, a operação do sistema, às vezes até internamente, né, antes de chegar no consumidor, ela precisa estar sendo monitorada, precisa estar sendo medida para que essa operação ocorra de forma mais eficiente possível. Além disso também, a operação das redes de distribuição no sentido de fazer manobra, remanejamento de carga, desligamento programado para uma manutenção, né, para um atendimento emergencial de alguma parte da rede que tenha ficado desligada. Então, esse tipo de coisa também precisa que haja um monitoramento e uma medição. Manutenção preventiva e preditiva, né, dos equipamentos em especiais da média tensão, como eu falei também. Estudos e planejamento do sistema elétrico de distribuição. Então, quando um novo cliente ele solicita um novo ramal de ligação, né, uma conexão à rede, a concessionária ela precisa, antes de mais nada, estudar e analisar se ela é capaz de atender a essa demanda, a essa solicitação, né? Principalmente se for um cliente de grande porte, uma indústria. Então, tem uma nova indústria chegando na cidade, ela faz uma solicitação lá, ela vai apresentar o projeto e a potência que ela pretende consumir, então ela precisa ter isso bem mapeado. Então a distribuidora precisa saber e estar medindo isso em tempo real e ter esses dados registrados para saber se ela vai ser capaz de alimentar esse novo cliente ou não. Então, essa questão de estudos e planejamento. E além disso também é parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, como o sistema ele responde a determinadas situações, a determinados cenários, né? Como o sistema responde aos desafios novos que estão chegando por aí. O sistema de distribuição ele está passando por uma mudança tecnológica incrível, né? Nós ficamos aí praticamente quase 100 anos
sem muitas alterações significativas. E aí, nos últimos 20 anos, tivemos o incremento de cargas eletrônicas, né, que têm uma característica especial, muito poluidoras. Elas são muito sensíveis a ruídos e a interferência eletromagnética. Elas também geram um conteúdo harmônico de corrente significativo. Então, isso vem acontecendo nas últimas décadas, e daqui para frente a gente espera também muito mais mudança, né? Com a chegada aí das fontes intermitentes, da fonte fotovoltaica, da fonte eólica, da biomassa, da questão das cargas também dinâmicas, né? As cargas que podem ou consumir ou gerar, exemplo que são os carros elétricos, né? Que são cargas de enorme potência, mas que também tem a possibilidade de alimentar a rede elétrica. Então a gente está passando por toda essa mudança e isso precisa ser estudado em atividade de pesquisa e desenvolvimento. Para isso, antes de mais nada, eu preciso ter uma medição correta, precisa e eficiente. Então, o que medir e como medir, né? São duas grandes perguntas que a gente precisa responder, né, para determinar a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Então, o que medir? Vamos lá. Bom, existem grandezas que a gente precisa determinar e a dinâmica de como essas grandezas ocorrem, ou seja, como elas ocorrem ao longo do tempo, tem duas grandes classes. As variações que a gente chama de regime permanente, as inconformidades que podem ocorrer em regime permanente e as inconformidades que podem ocorrer num regime transitório, ou seja, que são muito rápidas. Então, tudo que é muito transitório acontece aí em menos de um ciclo da rede. A gente está falando de um ciclo de 60 Hz, tem uma frequência de 60 Hz, então um ciclo de rede tem em torno de 17 milissegundos. E em regime permanente, a gente está falando de situações que se mantém aí por vários segundos, por minutos, por horas, por dias. Então, tudo isso aí é regime permanente. Então, olha só, regime permanente, eu estou interessado em avaliar, né, o valor da tensão em regime permanente, o valor eficaz, né? Estou interessado em avaliar o fator de potência dessa instalação ao longo do tempo. Eu estou interessado em avaliar o conteúdo harmônico que se mantém aí por muito tempo. Eu estou interessado em analisar se existe desequilíbrio de tensão, né? Se uma tensão numa fase ela está significativamente maior do que na outra, né? Se existe flutuação de tensão, né? Então, se o meu neutro está solidamente aterrado, se o potencial no neutro está se mantendo ali em zero ou se ele está flutuando, levando com isso a diferença de potencial, a DDP, entre as fases também a oscilar e a flutuar. Se está existindo variação de frequência. Então, essas são características e inconformidades que eu quero investigar em regime permanente. Por outro lado, em regime transitório, eu posso estar interessado em avaliar variações de tensão de curta duração, as chamadas VTCDs, variações de tensão que ocorrem em milissegundos, certo? Além de o que eu vou medir e eu vou monitorar, eu quero saber também como eu vou fazer isso, né? Então, começando aqui, e o PRODIST, né, ele determina como essas medições devem ser feitas. Inclusive, ele estabelece alguns critérios e requisitos mínimos para os equipamentos que vão ser utilizados para essa medição. Então, existem analisadores de energia, né, analisadores de qualidade de energia, que o fabricante já coloca lá na especificação dele, atende aos requisitos da ANEEL e atende aos requisitos do PRODIST, certo? Então, são equipamentos que são reconhecidos para emitirem laudo aceito pelas distribuidoras, certo? Então, vamos lá. Como é que deve ser feitas essas medições? Então, alguns critérios aqui. Eu separei alguns, né, os de mais destaque, não são todos, não esgotei esse tema, mas só para você ter uma ideia. As tensões devem ser obtidas em um período mínimo de observação de 7 dias. Então, se eu quero monitorar
oscilações e variações na tensão, na frequência, em regime permanente, eu quero verificar isso ao longo de 7 dias, pelo menos. Né? Pegar toda uma sazonalidade de uma semana, principalmente no que diz respeito a empreendimentos comerciais, né? Indústrias, grandes comércios, porque tem uma diferença muito grande entre um feriado, um sábado, um domingo, um dia útil, um horário comercial, um horário da madrugada. Então eu preciso pegar e preciso avaliar toda essa sazonalidade, esse comportamento aí nos diferentes horários. Então essa tensão deve ser obtida no mínimo 7 dias de observação, 168 horas, né, totalizando cerca de 1.008 leituras válidas no mínimo. Né? Então, no mínimo, uma leitura a cada 10 minutos. Essa medição de tensão, ela tem que corresponder ao tipo de ligação da unidade consumidora. Então, se eu tenho uma unidade consumidora monofásica, eu tenho que ter uma medição monofásica. Se lá tem 2 fases, eu tenho que ter a medição nas 2 fases e no neutro. Se ela é trifásica, eu tenho que ter nas 3 fases. Né? Se o neutro tiver acessível e disponível, tem uma medição de corrente de neutro também. Então você tem que abranger todas as medições entre todas as fases ou entre todas as fases neutro, quando for disponível. As leituras devem ser obtidas por equipamento que opere segundo o princípio de amostragem digital, né? Então tem um nível de amostragem mínimo também. Os protocolos estabelecidos pelas normas, elas seguem o IEC, né? International Electrotechnical Commission, o IEC 61000 da série 4. Então tem toda uma metodologia, um requisito de medição aqui, uma especificação dos equipamentos de medição, que os medidores têm que ser classe A ou classe S, né? Conforme a norma vigente. Alternativamente, né, até 2030 ainda serão aceitos instrumentos com precisão de 1%. O equipamento de medição deve permitir cálculo de valores eficazes de tensão em intervalos de medição de 10 minutos, com janelas fixas e consecutivas de 12 a 15 ciclos e apresentar as seguintes informações: valores calculados dos indicadores individuais, distorção harmônica, fator de desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão, duração e amplitude dos eventos de variação de tensão de curta duração, tabela de medição e histograma de tensão. Então, o analisador de qualidade de energia, ele tem que ser capaz, né, de medir todas aquelas grandezas e apresentar isso em um formato gráfico, um histograma. Então, eu tenho aí um exemplo aí de uma medição que é o número de ocorrências versus o percentual da fundamental, a fundamental da tensão. Então a gente tem aqui, ó, o percentual da fundamental, então 91% da fundamental, 93%, 95%, 97%, 99% até 100%. Ele está apresentado em número de ocorrências. Então, o maior número de ocorrências que acontece aqui, acontece entre 95% e 97%, ou seja, 96%, que é o percentual da fundamental. Então, a gente vai ter informações desse tipo, tá? Então, falamos aqui da medição, que é um negócio bem importante, e eu vou finalizar a minha aula aqui mostrando alguns exemplos de problemas, algumas inconformidades com o produto, né? E o nosso produto, o produto de uma distribuidora de energia é a tensão elétrica. O que ela entrega para você é uma tensão elétrica em conformidade, ok? Então, que inconformidades podem acontecer? Elas podem existir, né, microcortes, que são os chamados notches. Notches são esses aqui, ó, são esses pequenos picos ou afundamentos, né, que aparecem na senoide. Então, essa aqui é uma senoide de tensão, que é o que a concessionária nos entrega, e a gente pode ter aqui alguns picos ou notches. Esses aqui, especificamente, são na entrada de um retificador, né? São problemas aí de chaveamento. Outro problema típico que ela quer monitorar são os impulsos. Então, esses aqui já são, né, eventos transitórios de curta duração. Então, ela pode pegar esses impulsos que podem acontecer em cima da senoide, são
né, problemas. A gente não quer que isso aconteça. Outro tipo de problema também comum de acontecer são os chamados subtensão, quando a tensão dá uma reduzida, tá vendo aqui, ó? Então a gente tem a amplitude aqui em 100%, daqui a pouco ela chegou aqui em 80% e ficou por vários ciclos, né? Por vários ciclos. Então aqui eu tenho uma linha mostrando o valor eficaz, o valor RMS. Então ele estava aqui em um pouco mais de 100%, de repente ele caiu, ficou na faixa aí dos 75% a 80%, depois ele reestabeleceu. Isso pode acontecer durante a partida de um motor, durante algum equipamento de grande, né, que demande uma grande corrente, e se o alimentador não está bem dimensionado, pode acontecer esse tipo de coisa aqui, e isso denota uma baixa qualidade. Né? Da mesma forma, posso ter também um evento de sobretensão, uma tensão elevada aqui por alguns ciclos, certo? Isso aí é problemático também, a gente não quer que isso aconteça. Variação de frequência também, né? Então pode-se ver aqui que eu estou trabalhando aqui com uma certa frequência e de repente aqui pelo meio, ó, ela ficou, né? Um período aumentou, ou seja, ficou mais lenta essa variação, significa que a frequência diminuiu. A gente não quer de forma alguma que isso aconteça também, denota uma baixa qualidade. As flutuações, os famosos flickers, né? Flicker de tensão é quando ela fica oscilando entre um valor eficaz aqui, daqui a pouco ele aumenta, depois ele abaixa de novo, depois ele aumenta de novo e abaixa de novo de forma periódica. Isso era muito visível e muito comum quando se tinham as lâmpadas incandescentes, você via realmente ela dar aquela diminuída e aquela aumentada, aquela diminuída, aquela aumentada. Esse flicker, ele, né, tem uma série de outros desdobramentos aí, outros problemas também que a gente quer evitar. Níveis de voltage, né, que são cortes, são interrupções do fornecimento que duram apenas alguns ciclos e ele restabelece. Então isso aqui é suficiente para reiniciar, desligar computadores, equipamentos eletrônicos. Então isso aqui também é péssimo para a rede elétrica. O problema das harmônicas, né, as harmônicas de tensão. Então, lembrando que a concessionária ela não consegue controlar a corrente. A corrente é uma demanda do cliente. Então, o cliente aqui, por exemplo, ele está demandando essa corrente com esse formato aqui. Isso aqui é típico também de um retificador, tá? Então, você tem uma carga eletrônica aqui de grande porte demandando uma corrente que é obviamente não senoidal e ela acaba modificando um pouquinho a senoide, ou seja, ela tem componentes harmônicos aqui que modificaram a minha senoide da tensão. Isso é péssimo para a rede porque a gente sabe que todos os outros clientes estão pendurados aqui em paralelo, então eles estão submetidos à poluição provocada por essa corrente distorcida aqui. A gente não quer que isso aconteça também. E também tem aqui um exemplo de EMI, né? EMI, ou ruído eletromagnético, interferência eletromagnética, que é quando você tem uma senoide, então, que ela está com uma componente de alta frequência aqui em cima dela, né? Então ela está com algum tipo de carga eletrônica também de alta frequência que está fazendo esse chaveamento aqui. Tipicamente inversores de frequência provocam esse tipo de coisa e a gente então tem uma série de problemas derivados dessa interferência eletromagnética. Então esses aqui foram alguns exemplos, né, de inconformidades com o produto, né, com o produto tensão elétrica. A gente falou nessa aula aqui sobre os principais conceitos nesse quesito de qualidade da energia elétrica. Uma aula introdutória, uma aula conceitual, mas que já traz esse tema tão importante para você, e é claro que a gente vai avançando, vamos fazendo outros temas também das aulas semanais nessa linha, nesse sentido também de qualidade de energia, aprofundando um pouco mais, tem muito mais coisa para se falar. Beleza, galera? Então, espero que você tenha curtido. Se isso fez sentido para você, aproveita, se inscreve no canal, indica esse vídeo, compartilha, comenta e a gente vai junto, né, levar cada vez mais informação e capacitação e profissionalismo para o setor de energia elétrica no Brasil. Beleza?
Fico por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!